Olá! Nesse vídeo eu vou te incentivar, eu vou te mostrar como montar um altar intuitivo aí na sua casa. O objetivo desse vídeo é, como eu falei, incentivar a você ter um altar. Não se trata de um altar religioso, ele vai ser um altar onde você vai poder se conectar com algo superior, com algo maior através das suas orações, através das suas meditações e também é um ponto muito importante. Ele vai ser um ponto, né, de luz, de ancoramento de boas energias, de ancoramento de fé, de criatividade e de intuição. Já aproveita e deixa o like aqui nesse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com quem gosta de um lar harmonizado, um lar equilíbrio. Eu sou a Cristiane, sou terapeuta de ambiente e eu te ajudo a isso, a ter um lar, um ambiente, uma casa em equilíbrio e em harmonia. Então vamos para a montagem do altar. Primeira etapa, como de costume, eu vou falar um pouquinho só sobre o como que é, o que é um altar, o que é ter um altar, o que é ter um altar intuitivo, que é diferente de ter um altar religioso, aqui no caso desse vídeo, e nós vamos juntas, em um determinado momento, montar. Eu vou trazer aqui os elementos que eu vou colocar no meu altar e vou explicar para você de que forma você pode fazer aí na sua casa. Então vamos lá comigo. O altar é uma representação física, a matéria do que você acredita da sua crença. É um local para você manifestar as suas intenções, honrar a sua fé, as suas crenças, honrar aquilo que está no seu interior e também se conectar aí com energias mais elevadas do universo. Essa é a intenção desse altar que nós vamos montar hoje. É um espaço de acolhimento e segurança pessoal, onde você vai conseguir acessar o seu eu mais íntimo, o seu eu mais sagrado. Local onde você deve ter altar, né? Assim, não existe uma regra, você pode ter altar conforme a sua vontade, o local onde você achar mais intuitivo, mas preste atenção para algumas situações. O altar, ele é um lugar de recolhimento, um lugar de conexão, onde você vai se conectar com o seu mais sagrado, com o seu eu divino. Aconselho que você faça ele num local mais tranquilo, onde não passe muitas pessoas, onde não tenha muitos movimentos, que você consiga se concentrar. Eu sugiro que você evite corredor, locais de muita passagem, cozinha. Então, se for um lugar na sua num cantinho da sua sala, um pequeno local aí que você, seu escritório, ou até mesmo no hall, onde na sacada, na varanda é um bom lugar. Enfim, observe um lugar que você consiga ter mais paz, mais calma, mais silêncio. Como intencionar esse altar? O que é intencionar? Como que você deve... Primeiro você vai escolher um local e depois você vai intencionar. Qual que é o seu propósito? É um propósito mais religioso? É um propósito mais meditativo? Eu tenho o propósito de então de criar esse altar para fazer salmos, para fazer novenas, para colocar meus santos, para ouvir um louvor, enfim, você vai a sua intenção. Aí vale a pena você parar um pouquinho, né, e imaginar para que é esse propósito. Por exemplo, se você faz fora da casa, no jardim ou num local com muitas plantas, você vai estar conectando com os elementos da natureza, então você quer mais conexão com a natureza, você vai fazer esse altar para apenas para meditar ou quando você estiver fazendo alguma prática de yoga, de pilates, de meditação. Então escolha aí a intenção, com o que você quer esse altar. Lembra que eu falei? Você vai ter que, é o seu eu superior, o seu eu mais sagrado, que vai estar em contato com esse altar. Eu tenho um altar no meu escritório aqui, um altar particular, e também tenho um altar da casa, que ele ancora toda a energia de cura e de proteção da casa. São coisas diferentes, mas nenhum valida o outro. Eu tenho um altar aqui onde eu me conecto, onde eu faço minhas orações, eu tenho meu terço, eu tenho meu japamala, tenho meus pedras, meus cristais, e o da sala eu tenho alguma coisa mais ampla. Então eu tenho um Buda, eu tenho sempre coloco uma flor, tenho um castiçal de vela.
É diferente, por quê? Porque todas as vezes que eu vou ali naquele altar, que eu acendo as velas, que eu faço as minhas intenções e as minhas orações ali no altar, que é o altar de ancoramento, de cura ambiental, de proteção da minha casa, é diferente desse altar que eu tenho aqui em particular. É um altar pequeno, são coisas pequenas. Ou de repente você quer ter um altar por um autoconhecimento, enfim, para meditação, para leitura, para estudo. Agora vem a parte criativa. Quais os elementos, quais os objetos que a gente vai colocar nesse altar? Já escolhemos o local, você já entendeu por que é um altar intuitivo, já entendeu qual é a intenção, a intuição, já acredito que você já faça isso antes de colocar os objetos, os elementos, e agora vamos para a parte mais prática do vídeo. Vamos lá? Mas você coloca os cristais. De preferência, cristais que representem a intenção. Lembra que a gente falou de intenção? Então, se você quer uma conexão maior, um altar para meditação, sugiro que coloque ametista, que é essa pedra aqui. Pode ser em qualquer formato, de qualquer forma, se é bruta ou se é lapidada. Eu gosto, vou colocar no meu altar um cristal transparente que ele remete muito ao elemento terra. Tem esse outro cristal que é o rubi, que ele representa muita coisa para mim. Não necessariamente você precisa colocar. A calcita ótica é um cristal muito bom para a meditação. Então a intenção do meu altar, desse altar que eu vou montar aqui, é para a meditação. Um outro elemento que a gente tem que sempre colocar no altar são símbolos, são objetos, são símbolos, são imagens, né? Então, eu gosto de deixar a imagem em destaque. Aqui vai a imagem da Kuan Yin, é uma mestra indiana, gosto bastante. Posso colocar também o altar, lembra? O altar tem a minha intenção. Nossa Senhora Aparecida, que eu gosto também bastante, sou muito devota. Coloquei coloquei um outro, coloquei uma outra base, tá vendo? Para deixar as imagens mais altas, mas é isso porque eu gosto. Pode ser um outro símbolo. Como eu quero trazer outros elementos, os elementos da natureza, então você pode colocar as plantas, você pode colocar as flores, você pode colocar ervas. Eu gosto muito da espada de São Jorge, que ele vai fazer a proteção no meu altar, e esse todo tem um simbolismo. Esse vasinho aqui era da minha mãe, da minha avó, era uma louça de família. Então, eu trago aqui a minha ancestralidade para compor o meu altar. Uma outra coisa que não pode faltar no altar é o elemento fogo. Aqui eu estou representando ele com uma vela. Eu gosto de produzir minhas próprias velas, mas você pode trazer aquelas velinhas menores, velas maiores, enfim. E também vamos trazer aqui para o altar o incenso. Gosto muito de trazer incenso ou palo santo para trazer esse elemento que é o elemento do fogo, mas ao mesmo tempo do ar. Simples assim. Tem os elementos que eu quero, que eu gosto. Você acenda a sua vela, sempre com a intenção de ancorar de que esse elemento fogo, esse fogo, que iluminação, traga boas vibrações, traga luz para o seu altar, para suas intenções, para a sua meditação, enfim. Montado aqui o seu altar, nós vamos consagrar. E o que seria consagrar? Você pode fazer oração do que você, da sua crença, pode fazer um mantra, ou a gente pode consagrar ele com um incenso. Você acende o seu incenso, ou pode ser o palo santo, e vai passando aqui com a intenção de que esse altar seja uma conexão com o eu superior, com o meu eu sagrado, com o divino, que eu tenha boas ideias, que eu tenha bons insights, ou também, se você estiver fazendo
um altar, criando um altar para que ele seja um ponto aí de proteção, uma cura ambiental, você vai intencionar isso. Eu gosto de deixar sempre, coloca o seu incenso. Aqui está o altar, simples, né? É um altar simples. Você, lembrando que eu coloquei esse suporte aqui, que é para uma melhor visibilidade, mas ele pode ser um altar móvel. Então hoje ele está aqui na minha mesa do escritório, eu posso levar ele para outro lugar. E aqui, sim, você pode se conectar com o seu eu superior, conectar com a sua espiritualidade, enfim, com a sua crença, com a sua religião. Depende a intenção que você criou esse altar. Espero que você tenha gostado. Deixe aqui no comentário se você tem um altar, se faltou alguma coisa, se você sugere alguma coisa para eu colocar no meu altar. Quais são as intenções que você tem quando você está orando, está meditando? Vou fazer um vídeo sobre meditação usando esse altar. Abraços fraternos e até!